Então vamos lá, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje o bolsonarismo amanheceu completamente confuso, perplexo, assim, não entendendo nada, né? Aliás, o bolsonarismo todo não, boa parte dele. E a outra parte a gente deixa para falar um pouco mais para frente. Por que que deu esse pane, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou, né? E quem que desconfigurou? O próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro desconfigurou esse bolsonarismo um pouco mais analítico, né? Que enxergava no Roberto Jefferson um aliado e, de repente, né? Quando ele se martirizou pela causa do Bolsonaro, o Bolsonaro chega e chama ele de bandido. Chama ele de bandido e falou que nunca teve a mais mínima aliança com ele. É lógico que isso é enganação, né? Ele não precisa de ir muito longe. Tudo bem que o Roberto Jefferson em si, ele é um oportunista, ele é um bandido clássico, atirando na polícia ou não. E aí o Bolsonaro recolheu, ele acolheu o cara que já era um picareta por motivos óbvios. Porque ali o que importa é se você tem, sabe, se você está a serviço do caos. Como o Roberto Jefferson já fez um grande rebuliço no mensalão, é lógico que ele seria bem aceito no time do Bolsonaro. Porque o time do Bolsonaro, né, eu volto a dizer, o que é o bolsonarismo, gente? Você acha que o bolsonarismo é Deus, pátria, família? Vocês estão enganados, cara. Isso aí é para enganar trouxa. Tá? O bolsonarismo é o caos, a desordem, a insurgência e a revolução. Uma revolução, obviamente, não socialista, uma revolução reacionária, mas é. Porque você chega para qualquer bolsonarista, cara. Eles falam assim, levando a sério. Eles levam a sério esse negócio de invadir STF, sabe? Aquele áudio do Sérgio Reis. Todo bolsonarista trata aquele áudio ali como um grande bibelô. A forma como ele se referia a Maria do Rosário, né? Aquela coletiva no Salão Verde, onde ele fala só, é só não estuprar, não matar, não cometer latrocínio, acabou. Tudo isso são, né? Virais do Bolsonaro que eles são horripilantes, cara. Eles são qualquer pessoa de bom senso, de bom grado, que vê aquilo ali e fala assim: meu Deus, é sério que esse cara é o presidente da República aqui? Meu Deus, né? Que bom que as instituições do Brasil são fortes, né? Que não permitiu com que isso, né? Virasse o que esse cara tem na cabeça. E assim, gente, o que o Bolsonaro tem na cabeça, o que ele quer pro Brasil. Se o Brasil fosse uma republiqueta, a gente já estaria vivendo, tá? Porque eu volto a dizer, o que é o bolsonarismo? Causa, desordem, insurgência, conspiração, todo o expediente utilizado por quem nega a política nos parâmetros democráticos. Se o Bolsonaro, ao invés de ir no debate político lá com o Lula, ele fosse refutar alguma coisa do programa político do Lula, né? Ou até mesmo podia falar de corrupção nos governos petistas. Sim, teve. O próprio Lula admite isso. O próprio PT admite isso. Né? Mas isso, não, assim, teve corrupção nos governos petistas. Isso é uma afirmação de que tudo se resume à corrupção dentro do PT? Aí é uma afirmação que ela foge de qualquer análise racional. Né? Mas voltamos aqui, digressões à parte, voltando aqui. Se o Bolsonaro fizesse um contraponto a, sei lá, o legado do Lula, né, enquanto um governante, que ele pode falar o que quiser, da corrupção, não sei o quê, mas ele deixou um legado no Brasil. Ele tirou o Brasil de um ponto e levou para o outro. Se houvesse por parte do Bolsonaro esse tipo de debate, sim, estamos falando de políticos e debate político. Mas não, é usina de memes. Usina de memes, usina de conspiração, invencionismo idiota, né? História assim, que nem aquele pescador mais mentiroso possível acredita. Esse papo de fechar a igreja, até o mais mentiroso das histórias de pescadores já ia sacar que você, pô, bicho, me ajuda a te ajudar, né? Porque eu vi o cara que conta história de pescador e falei assim, ó, bicho, beleza, cara, vamos vir com um trem absurdo aí, mas calma lá, pô, me ajuda a te ajudar, entendeu? Assim agiriam
um contador de histórias de pescador diante de um bolsonarista, né? Isso aí eu lembro até do dia lá que o Salles chamou o Moro de comunista lá no Morning Show e o Adriles, não, pera aí, bicho, me ajuda a te ajudar, né? Mas, beleza, né? Falamos dessa ala do bolsonarismo que acordou um tanto quanto perplexo, que imaginava que o Bolsonaro ia ter uma conduta semelhante a dele com o Daniel Silveira, né? Só que com o Roberto Jefferson não teve, né? Isso deixou parte do bolsonarismo perplexo. Agora, o que me assusta é que a grande boiada, né? O grosso mesmo, aquele caldo mais intenso do bolsonarismo, ele tá pouco se importando com o fato do Bolsonaro falar que o Roberto Jefferson é aliado ou não. Todos eles estão glorificando o Roberto Jefferson. Por mais que até a Jovem Pan, né, tentando ali desvincular, que é curioso, né, bicho? Apoiadores de Roberto Jefferson, todo mundo lá de verde e amarelo, uma legião de pessoas em frente à casa do cara de verde e amarelo, a Jovem Pan, apoiadores do Roberto Jefferson estão, né, estão apoiando ele aqui, sendo contra a ação da Polícia Federal, né? E ele lá no meio das negociações. Como assim, gente? Como assim apoiadores do Roberto Jefferson? Roberto Jefferson tem apoiador não, gente. Roberto Jefferson não tem apoiador nenhum. Ele tem algo que foi delegado do bolsonarismo para ele, né? Assim, o Bolsonaro acolheu, então tá aí um pedacinho aí das minhas terras, dos meus latifúndios para você, meu capital eleitoral, toma aí um bocadinho, né? E é isso. Mas não é do Roberto Jefferson, é do Bolsonaro. Mas a Jovem Pan tá lá, tá todo mundo ali tentando limpar a barra do Bolsonaro, fazer dissociação, mas ela não existe, gente. Porque o Bolsonaro veio com um papo de falar assim: ah, o Roberto Jefferson entrou com uma queixa-crime contra mim por prevaricação. Como que um cara desse é meu aliado? Engana. O que adianta o cara chegar e fazer isso, né? Essa suposta queixa-crime, mas toda a estrutura de pensamento do cara, tudo que ele reproduz, tudo que casa direitinho com o Bolsonaro, tudo, cara. O cara é sabe, é um aliado de primeira mão. É um aliado de primeira... Velho, não é à toa que todos esses bolsonaristas, essa massa mais intensa, tá tudo glorificando o Roberto Jefferson. Todos eles são bolsonaristas. Estão glorificando o Roberto Jefferson. Não tem como fazer essa desassociação, gente. Não tem como. O PT agora vai deitar e rolar com suas peças publicitárias, né? Porque eles vão pegar ali a galera ali apoiando o Roberto Jefferson, independente do pronunciamento do Bolsonaro. O Roberto Jefferson é herói e não sei o quê. Tem um monte de gente aí no Facebook, né? De bolsonaristas, né? Mesmo um sendo, sei lá, fica mais publicando shitposting, até aqueles que se levam um pouco mais a sério, todos eles estão defendendo o Roberto Jefferson. Não tem um. Vem um ou outro, né? Que vai. Não defende, porque assim, né? Vai saber em outras redes aí, né? Se ele já não tem uns fake aí ajudando, não sei. Mas para tentar manter o respeito, tá falando assim, não apoia o Roberto Jefferson, o que ele fez foi errado mesmo e tal, mas que adianta o cara ser bolsonarista, defender todo esse discurso do bolsonarismo, defender o discurso insurgente, dar like lá nos comentários do Bolsonaro, nos discursos do Bolsonaro de que precisamos fazer algo, iremos pra rua a última vez. Aí o like desse carinha aqui que tá falando, não, Roberto Jefferson errou, não sei o quê. O like dele tá lá nesse discurso do Bolsonaro, que é o discurso que desenha o comportamento do Roberto Jefferson. Eu não entendo isso. O cara chega, toda pompa, assim, não, realmente Roberto Jefferson se excedeu, aquilo ali que ele fez foi inaceitável e tal, mas esse mesmo sujeito tá lá nas publicações do Bolsonaro dando like em tudo, dele chamando o Xandão de canalha, dele falando que temos que fazer algo, que não podemos permitir a tirania, não podemos permitir, não sei o quê, e ele tá lá dando like. Aí quando um chega e fala assim, realmente não podemos permitir, samba tiro na Polícia Federal, aí o cara vai e condena. Mas condena porque o Bolsonaro condenou. Não é porque ele quer condenar. Ele é só um gado. Ele é só um vassalo.
Essa suposta liberdade que ele tem de condenar o Roberto Jefferson é algo pontual, é algo só para ele não pegar uma fama de ser, sabe, um cara radical demais. É uma tentativa até mesmo de criar ares virtuosos dentro do bolsonarismo, que é a desgraça total, né? Então, assim, a mim não engana, velho. A mim não engana. E, ó, Bolsonaro, você também não vai enganar o Brasil, não, cara. Você não vai conseguir se desassociar do Roberto Jefferson, não. Você se fudeu, seu otário. Chupa que a cana é doce.